Quem é você? Eu sou Wilson Portes, eu sou economista e jornalista, nascido em Porto União, Santa Catarina, e muito cedo em Porto União eu aprendi muitas coisas à custa do meu pelego, como se diz. Por exemplo, eu tive uma casa incendiada numa sexta-feira santa e ficamos sem nada. A minha família éramos meu irmão Joane, minha irmã Rosicléia, meu pai Sebastião e minha mãe Laura. E nós ficamos praticamente sem nada e tivemos que recomeçar tudo. Meu pai arrendou o Clube Náutico de Porto União e nós continuamos a vida. Foi um momento duro, eu era uma criança de 6, 7 anos e passei, lembro hoje como se fosse hoje. Em seguida, ou ao mesmo tempo, pode-se dizer, eu tive reumatismo nas juntas, então as minhas juntas inchavam. E eu ia aos médicos, meus pais me levavam aos médicos e diziam: ah, esse menino não vai longe. Esse carinha aqui, infelizmente, a junta lambeu o coração. Ele tem um problema de coração. Então, eu não era bobo, com 8 anos eu já entendi as coisas bem. Então, eu tenho esse problema que eu tinha comigo. Hoje não é problema mais para mim. Mas na época era, eu tinha outro reumatismo, me deixava de cama por dias e dias, até que ele saía. Então eu não podia fazer grandes ginásticas. Mas eu resolvi que não tinha que ser assim. Eu morava à beira do Rio Iguaçu, em Porto União, 7, 8 anos, e eu aprendi a nadar no Rio Iguaçu. E me meti na água e comecei a nadar, e até que me destaquei, nado até hoje, naturalmente, bem. Só para dizer que foi um percalço que eu tive que enfrentar. Esse mesmo percalço eu tive no ginásio, quando eu fui para Foz do Iguaçu aos 10 anos. Sou fundador do ginásio de Foz do Iguaçu e também fundador do Flamengo Esporte Clube. Clube que eu comecei a dar os primeiros chutes. E no ginásio as letras mais importantes que depois se fizeram presentes na minha vida. O Flamengo até hoje é o time que disputa torneios regionais e quando eu vou para lá, raramente agora, eu ainda participava, hoje eu não faço mais, dos torneios de seniors. Foi uma época muito boa. Então, com 11 anos, meus pais foram para Foz do Iguaçu, e meus irmãos pequenos, e lá meu pai foi trabalhar com uma madeireira. E eu aprendi, aos 11 anos, já também trabalhar com madeira, a exportação de madeiras para a Argentina. E tornei-me um despachante bem competente. E ganhei algum dinheiro, um guri de 12, 13 anos. Aprendi a respeitar o dinheiro, a ganhar e respeitar. E por isso eu dou muito valor a ele e ao que ele representa da parte boa do dinheiro. Em Foz do Iguaçu ainda, eu tirei o ginásio, como eu disse, logo, foram 4 anos ali. E aí, como lá não tinha o pré-universitário, era só o ginásio, recém-fundado há 4 anos atrás, eu vim para Curitiba, como era o normal para todos os jovens da minha idade, que tinham que seguir no curso científico ou, na época, o clássico, para quem fosse fazer direito. Eu vim para o Colégio Estadual do Paraná, onde eu estudei e fiz o curso científico e me passei no vestibular, no primeiro vestibular de Ciências Econômicas à noite, porque eu tinha que trabalhar de dia. Então, durante os 3 anos de curso científico, eu me destaquei, graças a Deus, eu tive muita sorte também, muitos bons instrutores na parte esportiva. Eu era um bom corredor de 100 metros rasos para a época, os meus tempos eram bons, eu ganhei muitas provas e o meu professor era o professor Hamilton Saporsky da ULIM, que me ensinou praticamente toda a arte e a técnica dos 100 metros rasos daquela época. Hoje a coisa evoluiu muito, mas na época eu sabia tudo, porque ele me ensinou. E ao fim do 3º ano de científico no estadual, eu tive uma satisfação tão grande que eu quero dividir. Eu fui agraciado com a medalha de honra ao mérito e considerado o melhor atleta naquele ano, o melhor atleta do colégio, entre 5.000 alunos. E foi muito difícil, assim,
eu tive que superar o meu problema de cardíaco, porque os médicos, eu lembrava sempre disso, diziam que se eu me esforçasse muito, ou no futebol que eu joguei em Foz do Iguaçu, ou no atletismo que eu fiz em Curitiba, eu corria um sério risco de ter o coração pifado. Eu encarei. Digo, se for para pifar, que pife numa cancha de atletismo, ou num campo de futebol. E até 10 anos atrás, eu joguei futebol. Hoje eu parei até porque não é conveniente para o meu joelho, só por isso. Senão eu estaria jogando até hoje, sem medo de problema cardíaco. Acho que não tenho problema cardíaco. Na época os médicos não tinham os recursos lá em Porto União para detectar bem isso. Então não tinham como ter certeza. Hoje eu tenho a certeza que não tinha nada disso. Eu estou muito bem. É um episódio que marcou muito a minha vida também, essa parte do colégio estadual. E depois, encerrado o curso científico, como eu já disse antes, eu fui fazer a faculdade de Ciências Econômicas e fiz durante os 4 anos. E lá também, por força das circunstâncias, eu competi em Jogos Universitários Brasileiros, com algum sucesso, trabalhando na Codepar, a convite então de Carlos Rochbitter, nosso saudoso líder neste Paraná, e com ele aprendi muita coisa. E como estudante ainda, eu entrei na Codepar, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Paraná, que muito fez pelo progresso desse estado. Criada em 62, eu entrei na Codepar em 64. Então eu tive toda uma vivência de Banco de Desenvolvimento, porque a Codepar em 67, por força de legislação federal, transformou-se no Banco de Desenvolvimento do Paraná e continuou a tarefa que tinha sido até então da Codepar. Codepar e Badep, então, na história do Paraná se confundem. E eu trabalhei no Badep até 91, quando foi decretada a liquidação extrajudicial do banco. Naquele momento, eu já não estava mais em 91, porque havia pedido a rescisão do meu contrato. Prevendo as coisas que viriam, eu não estava errado, eu preferi sair antes que acabasse o Badep. Mas nesse período de 27 anos dentro do Badep, ele me proporcionou muitas coisas. Eu, por exemplo, tenho orgulho de ter sido indicado aos 25 anos de idade e fui para São Paulo fazer um curso da Comissão Econômica para a América Latina, que na época era o expoente da economia na América, nessa parte do hemisfério. E foram 4 meses bem difíceis, tempo integral, intensivo, e muitos como eu que voltaram desse curso, era do Brasil inteiro e do Paraná. Era eu, Carlos Arthur Krieger Passos e Belmiro Valverde Jobim, que ambos se tornaram secretário de Estado depois, fizemos o curso. E muitos de nós, nós 3, os 2 mencionados, mas eu, chegamos a ser professores de economia. O Belmiro foi professor de PhD, pós-doutorado. Carlos Arthur Krieger Passos também foi professor emérito. A minha carreira de professor é que eu encerrei um pouco cedo, porque eu tinha outras coisas que eu tinha que fazer. E eu optei por não continuar como professor. Então foi uma época muito proveitosa. E no Badep, Codepar Badep, mas o Badep, o tempo é muito mais longo, onde eu estive, eu fui analista de projetos, não só industriais, mas também do governo do estado. Então eu era um dos inúmeros analistas do banco e nós analisávamos projetos de grande porte. Inclusive eu cito a companhia Artex São José, que é bem conhecida na passagem para as praias. Ali quando era uma obra feita pelo Dr. Mário de Mari, contratada a empresa de engenharia dele, e nós então fizemos essa análise desse projeto. E está lá, foi sucesso até onde aconteceu. Ainda na Codepar Badep, eu fui convidado e participei aos 32 anos de idade de um curso na Itália, no curso na primeira universidade do mundo, que é a Universidade de Bolonha, um curso de Economia e Comércio. Eu fui agraciado com um convite, antes eu havia me inscrito com
através do consulado, e eu fui o único paranaense e talvez brasileiro, porque não conheci outros, naquele curso de 10 meses, 10, 11 meses. E eu estive em Bolonha, então uma vida cheia, e na época eu fui casado, eu me casei aqui com uma estudante de Direito chamada Maria Alves da Silva, que posteriormente me deu 3 filhos também. Hoje estão aí Gustavo, advogado, Tiziana, Relações Públicas, e a Kátia, pedagoga. Todos encaminhados na vida, tenho muito orgulho deles. Os meus filhos são pessoas maravilhosas, e os netos Bruno, Pietro e Bernardo são também figuras especiais para mim. E nesses últimos 20 anos, eu me casei com uma jornalista que depois se tornou jornalista, chamada Stella Menegatti. Essa pessoa tem sido o meu braço direito e muitas vezes o esquerdo também na minha vida profissional e pessoal. Temos sido duros às vezes um com o outro, mas eu preciso fazer testemunho. É muito importante esse nosso convívio, essa nossa paz, essas nossas quase guerras que às vezes temos, mas faz parte da vida. Nós somos, eu sou muito agradecido ao Cosmos por ter me permitido conhecê-la e tê-la comigo esse tempo todo. Nos formamos juntos em jornalismo, a pedido dela, trabalhamos algumas vezes juntos e as coisas são como são. Uma outra coisa que me traz muito orgulho, eu fui indicado, depois de sair do BADEP em 91, que eu entrei num plano de missão voluntária, eu fui indicado pelo Fernando Fontana e pelo João Elísio para ser liquidante do fundo de pensão do BADEP. Como eu falei, o BADEP entrou em liquidação e, por consequência, o seu fundo de pensão, que é o Parse, também entrou. Mas naquele momento não aconteceu nada. Nomearam o liquidante que veio cuidar das coisas do nosso interesse. Algum tempo depois, eu fui indicado pelo João Elísio, como já disse, pelo Fernando Fontana, e o ministro Roberto Brant me nomeou liquidante do Parse, que já vinha num processo de 15 anos de não solução. Eu fiquei lá quase 10 anos. E muitas guerras nesse meio, mas as guerras fazem parte, as jurídicas, administrativas e confusões as mais difíceis para resolver. Mas o orgulho que eu tenho, e quero deixar isso testemunhado, eu fui muito ajudado por muita gente, muitos colegas do BADEP, que me aconselhavam, que me davam força para enfrentar os reveses, e finalmente nós conseguimos sucesso. Nós conseguimos juntos, não é o trabalho de um homem, é o trabalho de uma equipe, apenas eu a coordenava, distribuir 100 milhões de reais, que é o que nós conseguimos fazer um acordo com o próprio governo do estado e as vendas dos imóveis que nós tínhamos, e esses 100 milhões de reais da época, de 6 anos atrás, hoje devem equivaler a uns 150 milhões de reais, corrigindo-se a moeda. Então esse orgulho eu tenho, eu e minha equipe deixamos uma obra pronta e acabada, uma coisa que quando entrei lá no primeiro dia de mandato, eu não sabia por onde começar. Já era um embrulho tão grande que ninguém se entendia, era uma torre de Babel. Mas fomos ajudados, a justiça foi justa, se é possível esse pleonasmo, ela foi correta conosco nesse aspecto, e nós conseguimos, mediante esses acordos com o governo e com as vendas dos imóveis, levantarmos essa quantia alta de recursos para distribuição aos nossos participantes. Isso é uma outra coisa que me traz muito orgulho. Na verdade, eu gostaria de voltar um pouco à minha infância e, ao me lembrar dessas coisas, recordar aqui que as coisas não são sempre tão fáceis. Em Porto Amazonas, quando moramos por 2 anos, depois de sairmos de Porto União e antes de chegarmos em Foz do Iguaçu, eu fui vendedor de pastéis em porta de escola.
Eu ganhava 5% sobre as vendas do dia. Bom, então, e fora isso eu também carregava malas dos passageiros, que na época o trem passava 2 ou 3 vezes por dia, e eu era carregador de mala. Pô, um gurizinho de 11 anos, franzino até, com umas malas pesadíssimas, mas eu fazia, porque eu ganhava meu dinheirinho ali, não precisava pedir para o meu pai, para ninguém. Então essa é uma coisa que me lembro agora, eu quis deixar registrado também. Voltando ainda ao passado, o passado faz parte do nosso presente e vai fazer parte do nosso futuro sempre. Quero relembrar que no curso que fizemos na Tuiuti, minha mulher e eu já mencionei, nós defendemos uma monografia juntos lá, e essa monografia era justamente sobre o CIE do Paraná. Como eu fui diretor do CIE por muito tempo, até hoje eu pertenço ao quadro do CIE, então eu tinha muito conhecimento sobre o CIE. Então nós escolhemos esse tema para a defesa. E curiosamente, e foi muito bom para nós, para a nossa vida conjugal, nós tiramos nota máxima nesse... Foi o único ano em que, aliás, foi a única turma, a única dupla, que tirou a nota 10 na monografia. Isso segundo informações da própria reitoria lá. Então foi uma defesa de tese muito boa. A jornalista que nos orientou foi de primeira categoria. Sobre o nosso curso na Tuiuti, a nossa orientadora foi a jornalista Dulcinea Novaes, excepcional pessoa, com um carisma presente, e nós devemos muito da nossa nota 10 à Dulcinea. Dulcinea realmente representou muito para esse nosso diploma que sustentamos com muito orgulho em nossas paredes. São 2 diplomas, não é? Sobre o curso da Itália, ainda falando em curso, que o governo italiano me proporcionou através de uma bolsa, após 10 meses ou 11 meses, mais ou menos, de curso intensivo também, todos os dias, eu tive que escolher no meio do curso já uma monografia para fazer. O que é que eu fiz? Eu tive que trazer uma coisa original. Como eu fazia a montagem de projetos industriais no BADEP, aqui no Brasil, enquanto aqui estava, eu lá conheci o comendador Efraim Boninsenyi, que se interessou no meu meio tempo de estada na Itália, em fazer um projeto aqui no Brasil, aqui no Paraná. E qual foi o destino? Muito agradável muitas vezes. Pediu-me que eu ajudasse. Eu não só o ajudei ao seu grupo de empresários, como também fiz o projeto todo. Gastei muitas horas da minha vida lá, mas o projeto veio pronto para o BADEP. Só não tinha estudo de mercado, porque eu estando lá, eu não tinha como fazer o estudo de mercado aqui. Mas alguém fez o estudo de mercado e comprovou que havia mercado para aquele tijolo da cerâmica moderna do Paraná, Semopar. Esse era o nome da empresa. Isso é histórico. Essa empresa teve um sucesso, ela trouxe tecnologia espanhola e italiana e se instalou em 4 barras. Depois, muito tempo depois, ela foi vendida. Mas eu quero dizer que o fato de eu ter feito esse projeto na prática e o banco ter aprovado, eu apresentei o mesmo projeto em italiano como um projeto industrial brasileiro aprovado. Eu tinha a comprovação da aprovação pela diretoria e a banca examinadora me deu também notas máximas. Eram 5 examinadores, o projeto eu tive que reverter para o italiano, porque era obrigatório, e a defesa oral eu fiz perante a banca examinadora. Eles gostaram tanto do projeto, era um projeto real, não era fictício, e ganhei nota 10. Então eu tive muita sorte nesse caso também. É importante eu ressaltar isso, porque eu tenho isso no meu coração, essa vitória pessoal, do esforço. E de ter trazido uma empresa para cá é uma novidade isso aí. Alguém está estudando num país e descobre um empresário lá, e traz esse empresário para o seu estado. Muito orgulho disso, e por isso que eu deixo registrado.
Mais recentemente, eu fui também convidado pelo então vice-governador Orlando Pessutti para coordenar os trabalhos práticos da possível vinda da Copa do Mundo para Curitiba, Copa de 2014. Em 2010, o Pessutão me convidou para ser o coordenador da comissão, comitê executivo. E eu aceitei, eu tinha no Parse, eu era do Parse, mas eu tinha algum tempo livre, porque não é que eu trabalhasse o dia inteiro. Então eu consegui dividir meu tempo melhor e toquei o projeto Copa do Mundo 2014, na parte executiva. Na época, o governador Requião, em conjunto com o Pessutti, vice-governador, aí ele delegou a tarefa de tocar esse projeto. E quando eu cheguei no Palácio para as minhas tarefas, o estádio já havia sido escolhido, era o do Atlético. Então não havia o que eu discutir ou não concordar. Eu toquei dali para frente. E realmente tive muito apoio do Orlando Pessutti, figura excepcional. Sempre me deu toda a cobertura. Eu precisava ir a Brasília. Fui muitas vezes com ele, ou até sem ele, com outras autoridades municipais, até o governador na época, prefeito Beto Richa, também participava, às vezes, de algumas reuniões que eu fui. Então, e nós não tínhamos certeza, nenhuma certeza, de que Curitiba seria agraciada com a vinda da Copa do Mundo. Por quê? Porque já o Rio Grande do Sul era certo que ia ter. São Paulo, evidentemente, Rio de Janeiro. Então o Paraná ficava numa briga, entre aspas, com Santa Catarina. Será que um dos dois vai trazer? E nós vimos o resultado final. Houve um trabalho político, a gente teve várias reuniões com as bancadas federais, estadual, as bancadas federal, estadual e municipal, os vereadores, abaixo-assinados, reuniões em Brasília, e conseguimos fazer um lobby muito importante em favor do Paraná. Com isso, nós ganhamos, em 2014, a vinda da Copa do Mundo para Curitiba também. Sem entrar no mérito se foi bom o legado ou deixou de ser tão bom, nós conseguimos sucesso. É um sucesso que eu acredito também a Estela, que estava do meu lado ali como chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação, ela me dava muito apoio para que a minha equipe fosse coesa e unida. Eu devo a ela também o sucesso dela também. Queria deixar registrado isto. E o Pessutão é um grande vitorioso desse projeto. Ele conseguiu, com o seu jeito, aquela sua maneira bonachona, aquela sua maneira inteligente de quebrar gelo, ganhar a guerra da Copa do Mundo. E nós a trouxemos. Outro nome que eu tenho a ressaltar aqui, nesse episódio, é o de Mário Celso Petralha, um cavalheiro. O tempo todo que discutimos sobre o projeto em si, sobre os custos, sobre tudo, ele sempre se portou de uma maneira altaneira, sempre cavalheiresco e nunca tentou impor nada, sempre democrático. Eu tenho que dizer que, apesar do jeito do Mário Celso ser um pouco rude às vezes, duro, ele, nesse episódio da Copa do Mundo, ele foi muito eficaz e muito cavalheiro. Sobre o meu passado profissional, é importante deixar registrado aqui um episódio que marcou demais a minha existência. Quando o diretor da Paranatur, empresa paraense de turismo, e o secretário de Indústria e Comércio era Fernando Fontana, nós, um certo dia em minha casa, um domingo, 17 de janeiro de 82, recebi um telefonema de Guaíra, do nosso responsável pela área de Guaíra, que iria ser inundada futuramente em função da Itaipu. O que esse cidadão me disse? Doutor Wilson, nós estamos com um problema aqui, caiu uma ponte e deve ter morrido mais de 50 pessoas, ninguém sabe, caiu uma ponte pêssego e agora nós estamos aqui, não temos ninguém, é domingo, o senhor precisa dar um jeito. Digo, deixe comigo, Aguirra. Peguei o telefone,
contratei imediatamente um táxi aéreo para dali meia hora. Fui para o aeroporto e durante o trajeto liguei para Fernando Fontana, que era nosso secretário do turismo. Como indústria e comércio, era turismo também. E ele em Castro disse: Wilson, pega o avião que se contratou e me pegue aqui em Castro, no aeroporto, que eu vou junto para Guaíra. Tá bem, e assim foi feito. Descemos em Castro, pegamos o Fernando Fontana e fomos para Guaíra. Lá chegando, a cidade era um caos. Uma tragédia terrível, que ninguém sabia a extensão, sabia-se que caiu uma ponte cheia de gente e que não se sabia o número de feridos nem de mortos. Então, ainda era de manhã, naquele domingo, era a época de temporada, 17 de janeiro, todo mundo praticamente se encontrava nas praias do Paraná ou de Santa Catarina já. Então, nós fomos as primeiras autoridades a chegarem do estado do Paraná a chegarem em Guaíra. E lá tivemos que tomar algumas providências. O Fernando começou a dar algumas ordens e eu fiquei encarregado de contratar uma empresa para fazer o resgate das pessoas que estavam na ilha, porque a Guaíra era formada por ilhas, Sete Quedas, e tinha mais de 200 pessoas ilhadas. E o Fernando disse: Wilson, vai dar um jeito nisso aí. E eu fui atrás do Luiz Caron, que depois chegou a ser secretário de Estado do governo Roberto Requião. E o Luiz Caron tinha uma empresa de engenharia pequena, ele estabeleceu as pontes lá, as pontes não, ele estabeleceu aquela cadeirinha através de cabos de aço, de uma maneira, eu diria, precária, mas que funcionou. Então eu fui uma das primeiras pessoas a ir até a ilha, conversar com aquelas pessoas. Ali existiam crianças, velhos, adultos, num desespero total, porque não se sabia como é que não tinha passagem para o continente. A ponte tinha caído, uma delas, que é a primeira que dava acesso ao continente. O que eu disse a eles? Pessoal, nós vamos começar a transportar primeiro as senhoras, as crianças, através da cadeirinha. Então era uma pessoa por vez, demorava 4 ou 5 minutos a passagem. E eu fui várias vezes para a ilha e para o continente, para dar andamento a essa missão. Felizmente, até o fim do dia, nós conseguimos deixar sem ninguém a ilha, e todos sãos e salvos. O balanço no dia seguinte foi de que morreram 32 pessoas naquela tragédia de Guaíra. Foi uma comoção nacional. A Paranatur, da qual eu era diretor técnico, foi acusada pela imprensa no dia seguinte já à tragédia, e no mesmo dia pela televisão e pelos jornais e pelas rádios, de não ter cuidado bem de sua tarefa, de ter sido omissa. Uma empresa do governo que deixou acontecer aquilo, provavelmente os cabos de aço estariam enferrujados, podres, e as madeirinhas também, que permitiram que a coisa viesse abaixo. Muito bem. Primeiros 2 dias, recebemos aquela saraivada de críticas terríveis, porque atacavam a nossa profissão, aquilo que estamos ali para fazer. Nesse ponto, também contamos com muita sorte. Eu tinha, há 3 meses atrás, como diretor da empresa, enviado uma correspondência à diretoria do IBAMA, na época da IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que era o responsável por Guaíra, por aquele passeio às 7 Quedas. E solicitando que eles passassem para nós a responsabilidade do controle, da fiscalização, dos passeios pelas diversas pontes que lá existiam. Eles responderam, uma semana antes da tragédia, que em absoluto as leis federais não permitiam essa passagem, que eles continuariam responsáveis pela manutenção, pela segurança e por tudo que viesse a ocorrer naquele logradouro público. Bom, com essa resposta nós nos calamos, eles deram a palavra final. E, infelizmente, para eles, não só para as famílias que sofreram a tragédia de Guaíra,
o pessoal do IBDF, praticamente levou um tiroteio cerrado, porque aí ficou comprovado perante a imprensa brasileira e paranaense que a Paranatur não tinha nenhuma responsabilidade sobre a tragédia que ali tinha ocorrido, porque não era da obrigação dela cuidar dos cabos de aço, das coisas todas, era a obrigação do IBDF e que não havia feito. Posteriormente verificou-se que haviam cabos de aço rompidos, muito velhos, e foi aí que a coisa aconteceu. Então eu queria deixar esse testemunho. Não foi nenhum heroísmo o nosso, dar um olhar para baixo e ver aquela tronitruante cachoeira que tinha levado, a gente não sabia, mais de 30 vidas, e o risco que corremos, mas o risco calculado para poder acalmar as pessoas e dizer a eles naquela ilha que ficassem tranquilos, que até o fim do dia todos sairiam, e todos saíram. Então esse é um marco no meu currículo que eu faço questão de tê-lo sempre para a posteridade. Nesse ponto, tenho de destacar que o meu pai, Sebastião Portes, falecido, ele foi uma figura ímpar da minha vida. Com ele aprendi que a gente não tem que ter medo. Medo não existia no seu vocabulário. E eu tenho isso comigo desde então. E o medo pelo medo por si mesmo. Então eu tenho esse ensinamento. E meu pai, Sebastião Portes, era um homem muito arrojado, empreendedor, visionário, fez algumas bobagens na vida, mas fez muitas coisas muito certas. Então esse testemunho eu tenho que deixar gravado, esse orgulho, essa paz que as palavras do meu pai sempre deixaram. E por falar em paz, deixado, eu quero deixar aqui também lembrado o meu sogro falecido, o senhor Luiz Albano Luiz Menegatti, de São Lourenço do Oeste, que sempre nos nossos convívios me transmitiu uma força muito grande, uma visão empreendedora como ele era, palavras poucas, mas fortes. Então eu queria deixar gravado para que todos que possam saber disso. Albano Luiz Menegatti é uma das pessoas mais importantes que passaram pela minha vida em termos de conhecimento e como comportamento social. Como um orgulho profissional, eu tenho uma vivência junto a bancos de desenvolvimento, porque no BADEP, como eu mencionei antes, eu passei 27 anos da minha vida, não só dentro do banco, mas também o banco tinha uma função política muito grande. Ele cedia funcionários, algumas vezes, como foi o nosso caso, para ocupar funções de governo. Então, o BADEP foi a minha escola maior, a que durou mais tempo, onde eu aprendi tanta coisa, onde eu fiz tantos cursos, e posso me sentir realizado e lastimar o final que ele teve. Mas, paralelamente ao BADEP, nós tínhamos um co-irmão chamado Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que é o BRDE. BRDE é um banco que tinha praticamente as mesmas funções do BADEP, porém era especializado, como até hoje ele é mais especializado, no financiamento à área agrícola, à área rural. Tanto é que o setor cooperativo do Paraná, em muito, deve ao BRDE, nesses 40 anos de um e de outro, pouco mais de 41, o setor cooperativo e o banco. Então o banco tem uma tradição muito larga em financiamentos rurais, agrícolas, das cooperativas e outros. E o banco também financiou, obviamente, nesse período todo, muitas indústrias. O setor industrial muito deve também ao BRDE. Então, a nossa vivência no banco sempre teve como espelho o BRDE. Era uma espécie de rivalidade sadia que nós mantínhamos como entidades, porém as pessoas se davam muito bem umas com as outras. E quero dizer que isso, graças a isso, quando o governador
quando o Orlando Pessutti assumiu o governo do Paraná, ele me indicou, me nomeou para ser diretor de planejamento do BRDE. Então eu ocupei o final do governo Pessutti, que se encaminhou até por força de lei, até o começo do governo Beto Richa, nessa função. E nessa função, dentro do BRDE, na área de planejamento, nós não tivemos tanto tempo para agir, porém, sempre apoiando aquilo que é a missão do BRDE, atraindo empresários, incentivando a aplicação de recursos, e o BRDE realmente representou muito na minha carreira profissional. Essa função de diretor de planejamento significou um passo adiante na minha carreira de homem voltado ao desenvolvimento econômico e social do Paraná. Cabe ressaltar nesse depoimento que eu devo obrigações muito próximas, muito pessoais, a 4 governadores que me convidaram e me mantiveram por tempos variados como diretor da Paranatur, a extinta Paranatur. Foram o governador Parigo de Souza, o governador Emílio Gomes, todo o mandato do governador Ney Braga e depois final de mandato do governador Oscar de Novaes. Então eu brinco sempre, e às vezes quando falo, volto ao meu passado, dizendo que eu devo ter sido recordista, que eu fui diretor técnico em 4 governos diferentes. Óbvio que não durante todo o tempo de cada um dos governantes, mas durante algum tempo desses 4 numa sequência mais ou menos lógica. Então uma certa época eu era até conhecido, e até hoje, como uma pessoa voltada ao turismo. Então eu me orgulho muito disso, desse lado, até porque em Foz do Iguaçu, como eu mencionei antes, aos 12 anos de idade, eu já ouvia falar em problemas de turismo, quando ninguém falava sobre isso. Então, o meu retorno à área, muitas décadas depois, se deveu também à minha vivência lá em Foz do Iguaçu, com os problemas de turismo. Inclusive o nosso hotel escola lá, que não saiu, o Hotel Cassino Iguaçu, era a maior relíquia que tínhamos nos anos 40 e 50. O Hotel Cassino Iguaçu recepcionava autoridades de todo o Brasil, de todo o Paraná, que lá chegavam, e o Major Acilino de Castro era o grande anfitrião. Esse Hotel Cassino, era só ele, os outros eram pensões, mas ele era um hotel muito bonito, feito no tempo do Getúlio Vargas. E hospedou muita gente ilustre, inclusive de países estrangeiros. Esse hotel, quando nós éramos da Paranatur como diretores, o Senac se ofereceu para transformá-lo num hotel-escola de nível nacional. Nós tivemos divergências internas na diretoria da Paranatur, porque eu concordava em que esse hotel fosse passado para a iniciativa do Senac, que exigia como contrapartida apenas a passagem do patrimônio para eles. Mas o meu presidente, teimoso, dizia: não, eu quero hotel-escola do Senac, mas não vou passar a propriedade para eles. Eu dizia o seguinte: mas presidente, eles não vão levar o hotel para lugar nenhum. Vai ser hotel-escola em Foz do Iguaçu. Não importa se é do Senac ou não. Não, eu não vou abrir mão disso aí. Bom, hotel-escola não saiu. O Senac foi fazer no Morro do Boi, lá em Goiás, sei lá onde, mas não saiu de Foz. Hoje o nosso Hotel Cassino de Foz do Iguaçu continua bonito, mas ele hoje é utilizado para outras atividades administrativas, que não é nem hotel e nem escola. Então é importante ressaltar que a presença de Foz do Iguaçu na minha vida, ela me acompanha até hoje. É muito forte a influência que tivemos naquela nossa vida de poucos anos morando em Foz do Iguaçu.
porque aos 15 anos eu vim embora para Curitiba. Então a minha cidade é Curitiba, a minha segunda cidade. Terceira, porque Foz é a segunda e nasci em Porto União, a qual não renego nunca, que eu adoro. Nessa minha história de turismo para a Natur, eu tenho uma história bem pitoresca que quando eu já não era mais da área, era da Copa do Mundo, que tem algo muito a ver, ou tudo a ver com turismo, não é? Bem, o que descobri? Que a Embratur, ou o Ministério do Turismo, imprimiu um livro, uma brochura muito fantástica, especial, papel do melhor, trazendo dados sobre as 12 sedes da Copa do Mundo. E que Curitiba, e que Foz do Iguaçu seria uma das... esse livro, a Curitiba apareceu, evidente, porque já está escolhida. Mas Foz do Iguaçu, ela tinha sido escolhida excepcionalmente como ponto de hospedagem do turismo mundial que para cá viesse. Então, seria uma exceção a Foz do Iguaçu, mas ela foi escolhida pela FIFA, pelas suas características conhecidas mundialmente. Mas a Foz do Iguaçu teria que mandar um questionário preenchido, detalhadíssimo, para a CBF, para o Ministério do Turismo, e não o fez. E que nós tínhamos ficado, nós da Foz agora, ficado excluídos dessa promoção gratuita e mundial. Foz estava fora. Aí me encontrei com o Ricardo Gomide, que pertencia ao Ministério do Turismo, e disse: Ricardo, vamos dar um jeito nisso aí, porque não é possível a Foz do Iguaçu ficar fora. Ela foi escolhida pela FIFA e não está no livro. Eles, vamos, pegou o telefone na mesma hora, ligou para alguém da CBF e falou: fulano, o livro já foi fechado. Aí o cidadão do outro lado da linha em Londres falou: não, tem uma semana para fechar o questionário. Aí o Gomide, Ricardo Gomide, é bom que se diga, disse: então, por favor, nos dê essa semana que nós vamos dar um jeito. Tá bem. Reunimos-nos daí com o Jackson Pitombo Cavalcante, que era secretário de Turismo, com a equipe dele, e demos um ultimato, nos seguintes termos: pessoal, a Copa do Mundo não vai acontecer aqui, Foz está escolhida já. Se não fizer o questionário, ela não vai ser enquadrada, não vai ser divulgada. Aí o Jackson Pitombo determinou que fosse alguém no dia seguinte para Foz do Iguaçu, ajudasse a preencher o tal questionário e ainda dentro da mesma semana mandasse para a Embratur, ou para o Ministério do Turismo. Resumo da ópera: nós conseguimos, com o nosso esforço aí conjunto, fazer com que a Foz do Iguaçu fosse incluída no calendário turístico das hospedeiras dos turistas mundiais que viessem para cá, em diversos idiomas, esse livro. Então, só para dizer que, às vezes, é importante uma iniciativa meio doida. Nós não tínhamos, pela lógica, mais tempo para fazer nada, tínhamos perdido a chance. E porque, é bom que se diga, as autoridades municipais da época não providenciaram o tal questionário. E que era muito fácil. Em 2 dias, os nossos rapazes da Secretaria de Turismo fizeram o trabalho e a coisa andou bem. Eu acho muito importante, então, dizer que não se pode deixar passar certo tipo de coisa. Bom, teimoso como eu sou, sim, mas por quê? Porque tem uma figura que me ensinou a ser persistente. Ela dizia, essa figura maior, que não temos o direito de sermos teimosos, mas persistentes sim. Essa pessoa é a dona Laura Portes, falecida também, como o meu pai Sebastião, mas que me deixou muitos ensinamentos. Professora que era, ela conseguiu fazer-me envolver com a literatura, com a língua portuguesa, a pesquisar cada vez mais, a me tornar um cidadão voltado ao conhecimento, querendo saber mais sempre. Então, um preito de saudade da minha mãe, minha saudosa mãe,
que me passou tantas coisas. Inclusive, eu vejo na figura da minha afilhada Maria Júlia Menegatti algumas das características que eu vi na minha mãe. Eu quero, lá na frente, conferir isso e rogo que Maria Júlia tenha coisas que a minha mãe teve. Nessa minha vida longa já, cabe um destaque à minha atividade, eu brinco sempre, não remunerada, no Movimento Pro Paraná, do qual sou fundador, com tantos outros ilustres paranaenses, fundado que foi, e tendo como primeiro presidente Dr. Cunha Pereira, Francisco Cunha Pereira Filho. Este homem, excepcionalmente dotado, previu e anteviu coisas que a sua vivência profissional permitiram a ele atuar. Como jornalista, na época proprietário da Gazeta do Povo e do Canal 12, ele criou um tabu, ou desfez um tabu sobre o Paraná. Ele entendia que o Paraná tinha que brigar pelas suas justas causas. E ele começou lá com seus meios de comunicação a brigar pelos royalties de Itaipu. Então a Gazeta do Povo foi a grande precursora dessas vitórias que nós temos até hoje, e com que rende até hoje para nosso estado os royalties de Itaipu. Então essa foi a grande bandeira que o Dr. Cunha Pereira levantou. Isto despertou em outros paranaenses, e a convite dele, formamos o Movimento Pro Paraná, cujo destino, cuja finalidade é justamente buscar soluções para problemas de nosso estado, da nossa região. E temos feito muitas coisas. Nesses 10 ou 11 anos de fundação do movimento, fundação oficial, temos algumas bandeiras que estão em andamento. Por exemplo, a última bandeira mais importante que eu considero é a bandeira do mar territorial brasileiro. Nós estamos com o apoio da Universidade Federal do Paraná, da Mineropar, da OAB e dos nossos próprios técnicos. Nós elaboramos um trabalho profundo, minucioso, em que provamos que as fronteiras territoriais, do mar territorial, estão erradas. Erradas é o termo. Foram mal feitas. E isso prejudicou muito ao nosso estado pelo tipo de conformação geográfica do estado, que é côncavo. Sem entrar no mérito técnico da coisa, nós temos essa bandeira que está em Brasília. Ela foi encampada pelo próprio governador Beto Richa, e que nos dá todo o apoio e o peso do governo do estado para ganharmos esta guerra, porque é uma guerra também. Óbvio que se nós formos vitoriosos, nós teremos grandes vantagens, nós, estado do Paraná, em termos de subsolo do mar territorial. Alguém vai deixar de ganhar alguma coisa. Então, não é tão pacífica a nossa tese. Nós temos certeza de que ela é justa, mas não temos hoje a certeza de que ela será vitoriosa, mas nós estamos caminhando para lá. Então o Movimento Pro Paraná representa muito em nossa vida. O Dr. Jonel Schede, que foi nosso último presidente, ele foi o grande condutor dessa luta pelo mar territorial, pela modificação das divisas do mar territorial brasileiro. E com certeza nós teremos grandes sucessos, não só nesta luta, desta bandeira, como em outras que nós estamos desfraudando. Já agora, dirigindo-nos ao final dessa longa conversa, agradável conversa, desse relato, quero deixar aqui um gesto de carinho para o meu filho Gustavo, que tem uma curiosidade.
Ele não gosta que contem isso, mas eu vou contar. Isso me dá muito orgulho. Ele é meu filho, tem 40 anos, Gustavo Portes, advogado, inteligente, sim. Dr. Plínio Matos Pessoa, há 40 anos atrás, quando o Gustavo nasceu, chamou-me e disse, olha a ficha do seu filho. Eu olhei a ficha do meu filho, sim, Dr. Plínio. Qual é o problema? Tudo bem? Tudo bem, mas não é só isso. Eu digo, o que é então? Tem algum problema? O senhor não quer me contar? Não. O problema é justamente que não tem problema. Ele é superdotado. De bom, que bom, né? Diz, mas isso é um problema, porque você vai ter que cuidar desse menino que nem uma pluma, porque esses superdotados, e dizer assim, é a primeira vez, não é o primeiro que eu encontro e constato ao nascer. É o terceiro, mas é o primeiro que eu registro na ficha, com letra vermelha, e me mostrou a ficha. Gustavo Portes, superdotado. Eu digo, e agora, doutor? Bom, agora você vai ter que criar um filho superdotado. Então, só para dizer que não tem sido fácil. É difícil trabalhar com um camarada que tenha uma inteligência acima da média. E ele tem. Tem algumas vitórias, algumas derrotas, mas com certeza se pudesse voltar a 40 anos, eu escolheria o seu nascimento tal como ele aconteceu. Minha filha Tiziana, uma maravilhosa figura, capaz de gestos altruísticos, ousada, corajosa, foi para a Espanha, foi para a Mediterrânea ganhar dinheiro, fazer turismo para os outros, trabalhar no turismo. Hoje é casada, tem os 2 filhos que eu mencionei, Bruno e Pietro, e é uma figura que capaz também de gestos muito humanos, e tem feito isso. E a Kátia, eu vou deixar esse testemunho, ela chegou um dia para mim e perguntou, pai, eu não quero ser professora, eu fiz o curso de pedagogia, mas eu não quero ser professora, eu não gosto muito de sala de aula. Eu disse, bom, o que você quer fazer? Bom, pai, é o seguinte, o meu marido tem um táxi e o motorista do táxi pediu a conta. E eu estou inclinada a pegar o táxi e tocar o barco. Eu digo, você está louca? Está pensando nisso? Estou pensando, mas quero a tua opinião sincera. E o que é minha opinião sincera eu vou te dar. Pega o táxi e vai para a rua. Bom, acho que era uma das melhores motoristas de táxi que tem em Curitiba. Já me encaminhando para o final desse depoimento, um preito de saudade, a minha filha Carla Valentina, que faleceu há 42 anos, 15 dias após o seu nascimento. Foram 15 dias difíceis, sofreu cirurgia, não resistiu, era muito fraquinha. Mas passaram-se todos esses anos e eu não consigo e nem quero me esquecer dela. Ela também está presente na minha vida. Com certeza, ela estará bem cuidada. E se ela tiver forças que Deus permita, ela também estará olhando por nós.